Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus, tenho certeza disso. Nós vimos na aula passada o Evangelho no Lar. Lembra? Nós vamos escolher um dia para nós fazermos o nosso Evangelho, um horário determinado. Vamos determinar esse dia. Nesse dia nós vamos fazer uma prece, nesse horário, uma prece inicial. Pode ser um Pai Nosso. Depois nós vamos fazer a leitura do Evangelho, depois vamos fazer uma reflexão sobre ele e finalizamos com uma vibração. Que essa vibração pode ser para alguém da nossa família que porventura esteja numa enfermidade, com alguma dificuldade, pode ser vibração para o planeta, para o Brasil, podemos fazer vibrações determinadas para quem nós desejarmos. Então esse é o Evangelho no Lar, que eu espero que vocês já estejam fazendo, porque quando a gente faz o Evangelho, uma luz acende dentro da nossa casa. Os espíritos bons começam a se aproximar com maior frequência, porque quando mudamos a nossa frequência de pensamento para pensamentos bons, positivos, seguindo o caminho do bem, fica mais fácil para esses espíritos superiores, espíritos amigos, nos se aproximarem de nós. E o Evangelho ajuda bastante isso. Hoje nós vamos falar sobre Deus. Se é que nós, na nossa pequenez, vamos ter condição de falar de Deus, né? Porque Deus é esse absoluto, supremo. Deus é a perfeição total. Então, como é que nós, criaturas tão pequenininhas, vamos falar de Deus? Mas nós vamos tentar falar um pouquinho naquilo que a gente tenta entender de Deus. Então, os homens, desde homens primitivos, como Neandertal, Homo habilis, Erectus, lá em pesquisas de antropólogos, descobriram esses homens, naquele tempo, faziam referência aos seus mortos, colocavam flores, vasinhos lá junto aos túmulos, dentro das cavernas dos seus homens. Então já tinha essa ligação com esse mundo extrafísico, né? Tinha essa ligação de algo superior. Então esse sentimento da existência de Deus, ele já existe em nós. Tá? É uma noção assim, como nós podemos dizer, uma noção que já vem conosco essa noção de Deus, já que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não esqueça disso. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é o formato físico, não. É em espírito, em essência. Em essência nós somos imagem e semelhança de Deus. E trazemos então Deus dentro de nós. E isso já é algo inato nosso. Lembrando sempre que não existe efeito sem uma causa. E essa causa, quando nós olhamos para os efeitos que tem aqui no nosso universo, no nosso planeta, os animais, as plantas, as árvores, o mar, tudo que tem, inclusive nós vamos ver que a causa chega a Deus. Deus é o nome que nós demos a esse algo superior a nós, né? Esse ser superior a nós. Nós demos o nome de Deus. Poderíamos dar vários nomes aqui. Várias religiões têm nomes diferentes para Deus, mas nós damos o nome de Deus. Vamos ver a questão número 5 do Livro dos Espíritos, que ela vai dizer assim: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? O que é essa resposta? A resposta dos Espíritos, então esse sentimento instintivo que nós temos de Deus, o que significa isso, dessa existência de Deus? Significa, gente, que Deus existe. Simplesmente isso. Resposta dos espíritos superiores: Deus existe. Pois de onde ele viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? Então nós vemos que esse sentimento vai nos mostrar que Deus existe. E ainda uma consequência do princípio de que não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Vamos ficar bem claro nisso, tá? Na questão número 6,
Kardec vai perguntar: o sentimento íntimo, esse sentimento que nós trazemos, né, íntimo, que temos da existência de Deus, não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ideias adquiridas aí da sociedade, da nossa família, será que é isso? Será que é isso? Aí ele vai dizer que não, se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam esse sentimento. Veja, todos os humanos têm esse sentimento dentro dele, sentimento instintivo da existência de Deus. Nós vamos ver um pouco de Einstein falando sobre religião. Ele escreveu um ensaio lá para o New York Times e elaborou 3 estágios de desenvolvimento da religião. O primeiro estágio de desenvolvimento da religião é a religião do medo. O que é isso? Foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, da doença, da morte, que levou então esse homem primitivo a adorar o Deus. Os homens primitivos adoravam seus deuses, né? A mente humana criou seres então imaginários de cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. E para colocar esses seres, os humanos lhe ofereciam o quê? Súplicas, sacrifícios, formas primitivas de oração e de rituais religiosos. Nós vamos ver lá homens primitivos, sacrifícios de animais pequenos, grandes, inclusive sacrifícios humanos, de crianças, mulheres. Existiam esses sacrifícios humanos. Os maias, por exemplo, sacrificavam, os judeus sacrificavam lá no templo algumas pombas, alguns animais que até na época ali de Jesus entra no templo e quebra tudo que estava ali, né? Estavam, vamos dizer assim, fazendo mal ali para aquele templo, profanando, achei a palavra, profanando aquele templo, fazendo o mercado dentro do templo, né? Desses animais. Então nós temos o segundo estágio, que é a concepção social ou moral de Deus. Já é um segundo estágio. O primeiro estágio, então, é esse do medo. O segundo é esse que já tem uma concepção social e moral de Deus, decorrente do desejo de orientação, de amor e de apoio. Então, nesse estágio, vai ter a premiação, o castigo, ao qual ele já havia referido anteriormente. Einstein via o Antigo e o Novo Testamento uma ilustração admirável dessa transição da religião de medo para uma religião moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus. O que é antropomórfica? Forma humana, formato humano. Formato humano. Essa é uma concepção antropomórfica, ali como se fosse humano. E no terceiro estágio, Einstein vai falar que é o sentimento religioso cósmico. Segundo explicou, que é um conceito muito difícil de elucidar para as pessoas que não têm esse sentimento, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. Então esse Deus cósmico não é esse Deus antropomórfico, é um Deus que é uma inteligência. Olha a concepção que o Espiritismo tem, que é uma concepção cósmica de Deus, universal. É uma inteligência suprema. Nós vamos ver daqui a pouco a questão número 1. Então, o que é Deus para as religiões? Como é que é Deus? Como é que é Deus? Então, cada povo tem um jeito de encarar Deus. Um ser material, poderoso, alguns pensam assim, vingativo, que precisa de prendas, de sacrifícios de animais e humanos. No recorrer da história, nós vamos ver isso. Pode ser bom, mas muito severo, que castiga. E pode ser um Deus misericordioso, bom, justo, né, compreensivo, que nos ama, que nos oferece a oportunidade de refazer os nossos caminhos. Que Deus é esse, gente? Deus aí de Jesus, Deus do Espiritismo, Deus nosso aí, um Deus compreensivo, né? Então, para a questão número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: que é Deus? Olha que interessante a primeira pergunta. Ele não pergunta. Nós temos no Livro dos Espíritos, quando vocês começarem a estudar, prestem muita atenção nas perguntas de Kardec. As perguntas que Kardec faz. Preste atenção nas perguntas. Ali ele vai perguntar: que é Deus? Ele não pergunta quem. Se ele perguntasse quem, a resposta poderia vir aí como um ser antropomórfico, não é não? Olha lá.
Está perguntando se é um homem. Será que Deus é um homem? Um ser humano? Só que está lá no mundo espiritual? Como é que é? Então ele não pergunta assim, ele pergunta que é Deus. E a resposta, Deus é inteligência suprema, causa primária, alguns usam primeira, causa primária de todas as coisas. Então, se nós pensarmos em alguma coisa, a causa primária, ou causa primária é Deus. Nós. Qual é a nossa causa primeira? É Deus, né? Deus. Então, nós vamos fazer, ele vai fazer outras perguntas, que ele vai perguntar assim: o que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Por que ele pergunta isso? Porque vem uma sequência de perguntas e ele vai perguntar de novo. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então nós não temos ainda linguagem para definição de Deus. E aí por que essa definição é incompleta? Por que é incompleta? O primeiro é que ser infinito é uma das qualidades e não atributo de Deus, ou melhor, é uma das qualidades ou atributos de Deus. E não podemos definir algo por seus atributos. É simples. Então, infinito é porque é um atributo divino. Em segundo lugar, porque é um paradoxo. Se a gente colocar como infinito, a gente vai circunscrever Deus, e Deus não é assim, circunscrito, né? A gente vai colocar limites para Deus, e Deus não é esse limite, não tem esse limite. Então, por isso que ele não é infinito, ele é um infinito, é um atributo, né? A gente não vai colocar dessa forma. Então, tudo que existe tem uma causa. Você vai olhar as estrelas, tem uma causa aí. As árvores, tem uma causa, é efeito, tem uma causa. Você, tem uma causa. Então o efeito, que somos nós, por exemplo, não pode ser superior à causa. Isso é bastante interessante. E todo efeito inteligente vai ter uma causa inteligente. A gente tem que guardar muito bem isso. Isso aí é muito dito dentro da doutrina, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Lá quando Kardec estudou, por exemplo, as mesas girantes, ele viu isso, usou esse axioma, né? Que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Qual era a causa inteligente que estava ali naquele efeito? Os espíritos, né? Nas mesas girantes. Então aplicamos esses axiomas, que são proposições evidentes, ao exame do universo, dos seres, das coisas. Tudo que existe é efeito. Tudo que existe é efeito. Consequência do quê? De uma causa. A essa causa de tudo, vamos fazer essa reflexão. A essa causa de tudo que existe, nós convencionamos chamar de Deus. Nós chamamos de Deus. Então a causa de tudo é Deus. Então o universo, ele existe. Logo tem uma causa. E essa causa, qual é? Deus. Então teria sido, pergunta, né, um acaso que os elementos existentes tomaram um certo impulso e direção para dar início à formação de tudo? Pergunta, e será que foi um acaso? De onde teriam vindo, porém, os elementos iniciais para o acaso lhe dar impulso e direção? Se teve, de onde veio esses elementos? Depois, e como poderia o acaso, que pode, por definição, não é inteligente, o acaso ele não é inteligente, produzir um efeito inteligente, como o universo demonstra ser? O universo tem inteligência, né? Em toda a sua organização, a organização do universo. Como é que é isso, o acaso? Né? O que é o acaso? Então nós vamos ver que não há acaso no universo. Não há acaso. Nele tudo obedece uma lei. Obedece à lei de Deus, a lei. Que lei? A vida material obedece às leis físicas, lá eletromagnética, gravidade, por exemplo. E a vida do espírito por leis morais. Leis morais. Então são leis que regem o universo. O acaso, nós vamos dizer que o acaso é o pseudônimo de Deus quando não deseja assinar lá a sua obra. Então, acaso.
Então, Théophile Gautier, que fez essa frase, né? Ele pronunciou essa frase. O acaso é pseudônimo de Deus quando não deseja assinar. O que é o acaso? Vamos imaginar se é o acaso assim. Se você subisse num prédio bem alto, com um monte de letras dentro de um saco, mas imenso, um saco imenso, cheio de letrinhas, e você jogasse lá de cima e formasse, será que forma a Bíblia quando ele cair? Isso é acaso, né? Acaso é isso aí. Bom, jogou, formou a Bíblia. Será que é acaso? Mesma coisa o universo, tudo na sua condição, com leis, tudo aí, foi o acaso que fez? Bem, deixa você pensar, tá? Lembrando sempre a questão número 1, que é importantíssima, que é Deus, e não quem, que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Vamos guardar isso, né? E que o infinito é um atributo de Deus. Não dá para você limitar Deus, não. A gente até quer, né? A gente quer limitar, mas não dá, não. Deus não tem limites, não. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês. Vamos até a próxima aula, se Deus quiser.